No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de ótimos filmes para assistir no Prime Video. Então, vamos lá! O primeiro filme da lista se chama O Silêncio dos Inocentes, filme de 1991, dirigido por Jonathan Demme. E aqui nesse filme, um psicopata ele tá aterrorizando toda a cidade, ele tá fazendo muitas vítimas. Kidnapped by the serial killer known only as Buffalo Bill. E esse caso ele vai para uma policial, que o nome dela é Clarice Sterling, que é interpretada pela Jodie Foster, e ela vai ficar encarregada de resolver isso. E para isso ela vai ter que procurar outro psicopata que ele está preso num presídio de segurança máxima. O nome dele é Hannibal Lecter, que é interpretado pelo Anthony Hopkins. Ela vai lá para conseguir alguma coisa, saber como deter esse outro psicopata que está solto. Hannibal Lecter. Então ela vai atrás de um psicopata que está preso para tentar descobrir alguma forma de prender o psicopata que está solto. Só que quando ela vai ter essa conversa com Hannibal Lecter, ele é psiquiatra, o diálogo deles vai ser muito desconfortante e muito aterrorizante para ela, porque ela está falando com um psicopata. A gente não sabe o que ele está pensando, se ele vai fazer algum mal para ela ou não. Além desse lado de terror que ela vai ter que lidar, também vai ter o lado do envolvimento. E é isso que esse filme ele vai abordar a maior parte dele. A relação dos personagens, o envolvimento deles, o terror que cerca eles, principalmente do lado do Dr. Hannibal Lecter, que ela vai ter que lidar com ele, também lidar com outro psicopata que tá solto e fazendo muitas vítimas. E não é à toa que esse filme, O Silêncio dos Inocentes, ele ganhou o Oscar de melhor filme e também é um dos filmes mais intrigantes em relação a esse tema, né, da complexidade dos personagens e a situação que cerca eles. Isso também se deve também ao fato da atuação de todos os atores aqui, que é excelente, e principalmente do Anthony Hopkins e da Jodie Foster, que fizeram um trabalho excelente nesse filme de grande sucesso. Então, confere lá O Silêncio dos Inocentes. Tick-tock, 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 tick-tock. Got a real taste for it now. He'll never stop. O segundo filme da lista se chama Chinatown, filme de 1974, dirigido pelo Roman Polanski. E aqui na história tem o detetive J.J. Gitter, que é interpretado pelo Jack Nicholson, que ele é um investigador, ele trabalha solucionando casos, principalmente de traição. Aí um dia uma mulher vai procurar ele, ela vai falar para ele que o marido dela tá traindo ela com outra amante. Aí ele vai atrás do caso, ele descobre que essa mulher que foi atrás dele é uma farsante e ele vai descobrir quem é a verdadeira mulher que tá querendo saber quem é a amante do marido dela. Well, no. Never. Never. Então ele vai investigando, ele vai descobrindo que além desse caso de traição que o marido dela tá cometendo com ela, ele também vai descobrir uma série de escândalos políticos nessa cidade que estão todos ligados. Porque essa mulher, ela é filha de um cara muito poderoso na cidade. Ele é velho, o nome dele é Noah Cross. E quando ele vai remexendo isso, esse detetive, o Gear, ele vai encontrando muita sujeira, principalmente em relação à população, porque eles precisam de muitos recursos. Esse cara que está cometendo essa série de atrocidades também, essa pessoa, ela também está ligada com o marido dela, e ele vai descobrindo, ele vai encontrando coisas terríveis. Esse daqui é um filme muito simples, mas ele é muito competente na trama que ele se propõe. Aqui não tem grandes cenas de ação, o foco é mais investigativo, os diálogos são muito bons, interessantes, também são muito inteligentes, o que faz com que a gente se prenda a eles, e também os atores, eles são muito competentes, principalmente o Jack Nicholson, porque ele é o centro da trama aqui, é ele que vai conduzir toda essa narrativa. Tem alguns momentos também que quando ele vai investigando, às vezes pode parecer que o filme ele é lento, mas sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem esses momentos lentos, mas na verdade ele vai juntando
as pistas que vai seguir para uma outra direção ou outro cenário que vai fazer muito mais sentido de tudo isso que ele propõe o filme ao longo dele. Então, confere lá, Chinatown. He belonged to your husband, didn't he? O terceiro filme da lista se chama Tráfico, filme de 2000, dirigido pelo Steven Soderbergh. Esse filme aqui é um thriller. Ele fala de histórias cruzadas sobre drogas, os problemas que os personagens vão enfrentar, os riscos que eles vão se comprometer se envolvendo com isso, tanto pessoalmente quanto financeiramente. E aqui na primeira história tem um juiz lá nos Estados Unidos, o nome dele é Wakefield, que ele trabalha na linha de frente contra as drogas. Aí o trabalho dele é visto, ele está conseguindo bons resultados, então os chefes dele, os superiores dele vão promover ele para um líder antidrogas, ele vai ter mais poder, mas ele não vai assumir ainda. I have been in the trenches of the drug war. I've seen the face of the enemy, etc., etc. Só que junto dessa história que esse cara vai enfrentar, ele vai ter esse problema na família dele, porque a filha dele está envolvida com isso, então ele vai ter que arrumar um jeito de solucionar o caso, né, na família dele, não importa o que aconteça para isso, ele está disposto a fazer tudo para ajudar a filha dele. A segunda história é sobre uma mulher que ela mora em San Diego, o nome dela é Helena, ela é interpretada pela Catherine Zeta-Jones, ela está grávida do segundo filho dela, só que vai acontecer uma surpresa bem desejada para ela, porque o marido dela vai ser preso, então ela vai descobrir que o cara é chefe do tráfico de drogas, mas ela não sabe disso, ela vai descobrir no momento que ele vai ser preso. E todos os bens dele, todo o dinheiro, as propriedades que eles têm, vão ser confiscados e ela vai tentar arrumar um jeito de tirar ele da cadeia. Não importa o que aconteça, mesmo sabendo de tudo isso que ele fez, ela vai querer continuar com a vida dela que ela tinha antes. A terceira história é sobre dois policiais na fronteira do México com os Estados Unidos. O primeiro é Javier Fernandes, que é interpretado pelo Benício Del Toro, e o segundo é o Manolo Sanches. Eles trabalham junto com o comandante Salazar, que é o maior solucionador de casos desses lá no México. Só que aí vai acontecer algumas coisas não muito boas, porque o Manolo ele vai começar a se envolver com esse pessoal do cartão, porque tem muito lá. O filme vai retratar isso. Ele já vai para esse lado, o Manolo, só que o Javier ainda não vai ceder, ele vai correr o risco, mas quando ele se dá conta, ele tá junto com o Manolo, o que faz dele cúmplice, então ele vai ter que lidar com isso, ele vai ter que sair fora e tirar o amigo dele que tá nessa enrascada. E esse filme ele vai abordar todas essas três histórias. Esse pai que ele foi promovido agora por um líder antidrogas, que antes de assumir, ele vai ter que resolver esse problema na casa dele. Esses policiais, eles ganham pouco, mas um vai se submeter a isso, mas o outro ainda não vai ir nesse caminho, mas quando ele vê, ele já vai estar comprometido. E essa mulher, mesmo sabendo de tudo isso que o marido dela fazia, entendeu? Ela não tinha nem ideia, mas quando ela soube, para ela não fez nenhuma diferença, ela quer tirar o marido dela da cadeia. Não importa o que aconteça também, ela quer a vida dela de volta. Então esse filme ele vai abordar essas questões, não é um tema nada novo, esses filmes eram muito comuns lá no começo do ano 2000, mas ele é um filme bem direto, ele mostra essa realidade sem pudor, e também ele faz algumas piadas com isso também, que já é bem intencional. Também uma coisa legal é que esse filme, quando ele se passa, essas três histórias, elas têm cores diferentes, né? Porque no caso desse juiz que ele tá tentando salvar a filha dele, o cenário é azul. Lá no México é amarelo. E ela, como ela mora em San Diego, a imagem é normal, é branca os lugares. Isso daí para retratar esse lado diferente que cada um também tá vivendo, além de ser um thriller. Esse filme ele ganhou 4 Oscars, todas essas histórias e também dos personagens. Então, dá uma conferida lá, Tráfico. O
quarto filme da lista se chama Animais Noturnos, filme de 2016 dirigido por Tom Ford. E aqui nesse filme tem uma mulher de meia idade, o nome dela é Susan, que é interpretada pela Amy Adams, que ela trabalha com arte e o casamento dela não vai nada bem. Até que um certo dia ela vai receber um livro do ex-marido dela, que se chama Edward. Aí ela vai começar a ler e vai retratar a própria vida dele, que vai falar que num certo dia esse cara é ex-marido dela que manda esse livro para ela, e esse livro ele vai falar dele mesmo, né? É uma história dentro da história. Ele vai falar num certo dia que ele tá com a família dele, aliás, e eles estão indo para um lugar, eles estão passeando, mas eles vão ser surpreendidos por uma gangue na estrada que vai aterrorizar não só ele, mas a mulher dele e a filha dele. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me. E ela lendo isso, ela vai lembrar de tudo o que aconteceu com ela vai começar a se perguntar por que aconteceu isso com ela, também deles não estar juntos, o que realmente aconteceu com ele, o que se passou. É essas questões que esse filme ele vai abordar com essas duas histórias que elas vão estar interligadas, dela tendo o entendimento dela. Você é tão maravilhoso e tão sensível e romântico. Também do que ela fez para mudar todo esse destino, porque eles poderiam estar juntos e eles não estão. Esse livro ele vai contar tudo isso que aconteceu com ele, todas essas lembranças ruins. Ela vai começar a se perguntar lá no passado das escolhas que ela fez, que ela podia ter feito, para a gente também ter esse entendimento. Tudo isso que ela vai pensar também vai estar interligado com o que vai acontecer, porque vai mostrar tudo que eles viveram ou também tudo que eles poderiam ter vivido se eles estivessem juntos. Então, dá uma conferida Animais Noturnos. Quinto e último filme da lista, Touro Indomável, filme de 1980 dirigido pelo Martin Scorsese. Nesse filme aqui a gente tem o Jake LaMotta, que ele é interpretado pelo Robert De Niro. Aliás, o Robert De Niro ele ganhou o primeiro Oscar dele por causa desse personagem que ele interpretou, um boxeador. Ele é um touro, né? Como o próprio nome do título fala. Ele arrasa dentro do ringue, só que o temperamento dele ele é muito difícil, ele passa além dos ringues onde ele fica, e isso daí vai prejudicar muito ele e principalmente as pessoas ao redor dele. Eu não sei do que está falando. O irmão dele e a mulher dele. E durante esse filme vai falar toda essa dificuldade que ele vai enfrentar, porque o próprio vilão dessa história é ele mesmo, que ele é violento com todo mundo, ele é possessivo com a mulher dele e também violento ao mesmo tempo, e vai acompanhar essa queda. Porque chega um momento na vida dele que ele tá no auge, só que por causa de tudo isso que ele não tem diálogo com ele, é sempre na base da porrada, ele vai declinar mais e mais, até que chega um momento que ele vai parar para pensar e ver se realmente valeu a pena tudo isso que aconteceu. Como é muito comum, né, nesses filmes do Martin Scorsese, a gente tem esses personagens que eles são mais complexos, eles são mais difíceis de entender, como é o caso do Taxi Driver, que também é interpretado pelo Robert De Niro, e também tem um filme chamado A Ilha do Medo, que o personagem principal é o Leonardo DiCaprio, onde ele descobre que ele é louco. Ele tá no hospício. Mas aqui nesse caso vai ser diferente, mas a temática vai ser meia parecida. Então, confere lá, Touro Indomável, porque é um filme bem realista. Uma vez, Reeves erra uma direita. É atingido por uma esquerda e por outra. Esses foram os ótimos 5 filmes da lista de hoje. Então, por isso, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Além do like, que é importante também, é a sua inscrição. Eu tô toda terça e quinta às 16 horas sempre selecionando ótimos filmes e séries para você não ter que ficar gastando horas e horas o seu precioso tempo escolhendo um filme que às vezes você pode acabar não escolhendo nenhum. Então, se inscreve aí, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos até o próximo vídeo.
Tchau, tchau.